Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal, a pedido de uma seguidora, que já faz um tempinho que ela me pediu, mas eu deixei anotado, apesar de não ter anotado o nome dela, anotei apenas o pedido, vamos pintar cogumelos, tá? Fiz aqui 4 desenhos de cogumelo, baseado em fotos reais, e vamos pintar juntinhos, no passo a passo, tá? Então vamos lá. Enquanto eu pego as tintas, as cores que eu vou usar aqui, eu vou mandar um abraço todo especial aqui do canal para Magda Oliveira, para Ana Matheus e para Aline Henrique. Então, para vocês três, a todos vocês que sempre me acompanham aqui no canal, um grande abraço, tá, gente? Olha só, eu vou começar por esse cogumelo aqui, tá? E eu vou usar as seguintes cores. O branco pode ser o palha ou areia, o vermelho, tomate, o vermelho fogo, o púrpura. E eu deixei aqui do ladinho o meu potinho de vinho, que se precisar, eu uso um pouquinho também. Eu começo aqui, ó. Posso pegar, como eu disse, o areia ou palha e vou preencher, gente, toda essa parte aqui de baixo, ó. Esse cogumelo aqui é aquele que aqui por cima é vermelho, tá? Eu achei ele muito fofinho, muito bonitinho. Resolvi fazer ele aqui também, tá? Como eu disse, fiz o desenho por fotos reais que eu pesquisei. Não peguei o nome dos cogumelos, tá? Vou preencher aqui tudo, ó. Essa parte de baixo toda, tá? Tá, preenchi toda essa parte aqui de baixo, ó, eu usei aqui o palha, pode ser o palha ou areia. Usei o pincel número 6, tá? Com esse mesmo pincel, eu venho com um pouquinho de sépia e de siena natural, pra mim começar aqui, ó, a fazer alguns detalhezinhos que tem aqui, ó. No que eu pesquisei, gente, esse cogumelo aqui, eu fiz ele de um tamanho pequeno, mas quando ele fica maior, ele se abre aqui, ó, totalmente. Essa parte aqui, ó, fica mais reto e ele abre uma bola assim. E sempre quando a gente for pintar alguma coisa, eu sempre aconselho vocês a procurar uma imagem real e copiar, gente, daquilo que você tá vendo no real, tá? É sempre melhor, fica sempre mais bacana. Ó, passei um pouquinho do aquarela, do siena natural, perdão, e do sépia. Venho aqui, ó, também, ó, porque tá lá por trás, tá? Então, venho aqui, ó, escureço um pouquinho também. Mais um pouquinho, vou trabalhar com a tinta, ó, bem na pontinha do meu pincel, tá? Venho aqui e vou escurecer, ó, um pouquinho. Mais uma isca de tinta, venho aqui, ó, escureço um pouquinho. Bem pouquinho, que essa parte aqui é bem clarinha, tá? É só pra fazer uma divisão aqui, ó, tá? Faço isso, limpo o meu pincel, venho com o vermelho fogo e vou começar a preencher, vou deixar aqui um pouquinho mais perto, aqui, ó. Vou preencher, ó, toda essa parte e aqui, gente, atenção, um pouquinho de atenção que a gente vai passar de um vermelho para outro, tá? Escurecendo os tons, que aqui tem um degradê com 3 cores, ó, de tinta, tá? Venho até aqui assim, aí, ó, venho pro vermelho tomate, que é um pouquinho mais escuro, e vou preenchendo aqui, ó. Venho até aqui, ó, já chegando com essa tinta bem em cima do risco. Aqui também, ó, por ser a lateral, eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Novamente com vermelho fogo, eu completo aqui, ó. Tá, limpo o meu pincel, pego um pouquinho do púrpura, levo a minha tinta lá no pratinho só pra ajeitar mesmo a tinta no pincel. E aqui, ó, eu vou dar uma escurecida, mas vou fazer a junção, olha só, bem certinho.
e vou levando, ó, lá pra cima, ó. Talvez no vídeo nem dê a diferença nos tons, tá? Mas na hora que vocês forem fazer, ó, capricha bem aqui nessa jogada, esse degradê de cores que vai ficar muito bonito. Aqui, ó, onde ele faz essa leve marcaçãozinha também, ó, eu jogo um pouquinho, olha só. E vou trazendo, ó, aqui pro meio, mais ou menos assim, ó, tá? Pego mais um pouquinho de púrpura pra reforçar aqui, ó. Trabalho bem, esfumo bem certinho e puxo, ó, lá pra cima. Mais um pouquinho de tinta bem na beiradinha do pincel, só pra mim contornar aqui por cima. Tá, mudo o meu pincel, eu estava com o número 6, agora eu venho pro pincel número 2. Um pouquinho do vermelho. E venho aqui, ó, desenhando. Agora eu pego um pouquinho do púrpura junto, pra mim fazer a beiradinha aqui, ó, desse cogumelo, porque a beiradinha dele vai aparecer pra mim aqui, ó, tá? Então, com bastante cuidado, ó, um risco sempre da mesma largura, porque eu só tô desenhando, ó, a beiradinha do cogumelo. Eu passo aqui, ó, contornando, ó, lá por trás, tá? Aqui, ó, onde que vai ficar um pouquinho escuro, venho com um pouquinho do púrpura, depois eu passo pro vermelho tomate e contorno aqui, gente, ó, sempre cuido pro risco, ó, ficar sempre na mesma largura, porque, como eu disse, é a beiradinha do cogumelo. Tá, limpo o meu pincel, mesmo pincel número 2, pego, ó, um pouquinho do branco, isca do palha, pego mais branco do que palha, só para dar uma quebradinha nesse branco, e vou trabalhando aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, onde eu quero deixar um pouquinho mais claro, e aqui, gente, não tem nada a ver com luz, tá? É só onde que eu quero, ó, dar uma claridade, ó. Passo essa misturinha e esfumo, tá? Essa parte aqui do cogumelo é formada, ó, por alguns risquinhos, e esses risquinhos vai formando cavidades, ó. Então, com essa misturinha, eu vou passando aqui, ó, pra dar a impressão, ó, dessas cavidades, ó. E vou trazendo até aqui, ó. Mais um pouquinho do branco. Aqui. Aqui, ó, nessa parte de frente, ó, vai ficar mais retinho. E aqui, ó, já vou trabalhando, ó, dando um leve movimento aqui, ó, pra ficar meio arredondado, ó, tá? Continuo, ó. Tento fazer, ó, sempre um pertinho do outro, tá? Pra ficar bem bacana, ó. E preciso deixar, ó, bem visível, tá? Como eu disse, gente, quando a gente vai pintar, pegue sempre uma imagem de referência, tenta fazer o mais próximo possível daquilo que você tá vendo, tá? Então, quando vocês forem pintar cogumelo, ó, tem uns que aparece esse detalhezinho aqui que eu tô fazendo, em outros não aparece tanto, tá? Por isso eu sempre digo que é importante vocês verem o que quer fazer e seguir realmente a imagem de referência. Aqui eu peguei um pincel zero, aquele pincel meu arredondadinho, só pra definir aqui, ó, um pouquinho melhor, tá? Olha só. Deixar essa cor clara aqui, ó, um pouquinho mais visível. Aqui, gente, eu poderia deixar esse espacinho aqui até um pouquinho mais próximo, tá? Porque ele é bem pertinho, bem mais pertinho um do outro, tá? Mas para facilitar para vocês, eu resolvi deixar nessa distância, tá? Pego um pouquinho do Siena Natural com sépia, vou trabalhar com esse pincel zero mesmo, tá? E venho aqui, ó, só para definir melhor, olha só. Principalmente, ó, nesse lado, onde que fica, ó, um pouquinho mais escuro, eu defino aqui, ó, um pouquinho melhor esse desenho, tá? Ó. Mudo novamente pro pincel número 2.
mais um pouquinho do sépia e do siena natural, escureço, ó, aqui também. Faço, ó, esfumo bem certinho, ó. Pego um pouquinho do palha com branco. E aqui, ó, vou descer com essa claridade, ó, com esse pontinho mais claro, até aqui assim, ó, tá? Ó, faço a junção bem certinho. Novamente, com o pincel número 2, mais um pouquinho do sépia e do siena natural. Quem tiver a cor castanho, gente, aqui no canal eu já ensinei a fazer essa cor castanho, pode vir aqui, ó, com ela e dar alguns pontinhos, ó, que é normal no cogumelo, bem pouquinho, tá? Porque esse cogumelo aqui, como eu disse, ele tá novinho, então, ó, bem pouquinho, dá algumas pinceladinhas assim, ó, pra fazer umas marcações bem suave, bem de leve, ó. Tá, deixo o pincel, agora venho novamente com o número 0. Esse cogumelo aqui, ó, ele apresenta algumas, não é bolinhas, é como se fosse verruguinhas brancas aqui por cima na parte vermelhas. É bastante, tá? Então, eu venho, ó, com o pincel, não vou fazer bolinhas, tá? Então, eu faço com o pincel mesmo. E vou fazendo, ó, essas verruguinhas, tá? Umas maiores, outras menores, ó. E, como eu disse, elas não são redondinhas, tá? E faço várias, ó. Eu achei essa espécie de cogumelo muito fofinho. É um dos mais bonitos aqui que eu pesquisei nos desenhos aqui. Um dos mais bonitos eu quis fazer pra vocês, tá? Ó, vou colocando várias, ó. Deixa eu tirar um pouquinho do excesso de tinta aqui do meu pincel pra mim aproveitar melhor. Algumas eu pego aqui, ó, na beiradinha, ó, do desenho, tá? E pronto, ó. Aqui está o nosso primeiro cogumelo. Nesse daqui, ó, essa parte aqui da beirada apresenta, ó, mais... as verruguinhas ficam um pouquinho menores e aqui, ó, nessa parte, elas ficam mais perto uma da outra. Então, por isso aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho mais, ó, nessa parte aqui, tá? Principalmente quando ele tá bem aberto, tá? Aqui na beiradinha, ó, aparece bem mais dessas bolinhas. Deixa eu limpar o meu pincel e acrescentar aqui, ó, um pouquinho mais, ó. E pronto, gente, olha só, tá feito aqui o nosso primeiro, cogumelo. Agora, ó, já venho para esse cogumelo aqui. Continuo com as mesmas cores da parte aqui, ó, eu não sei o nome, então eu vou falar do caule aqui, tá? E aqui vamos chamar de chapeuzinho para ficar mais fácil para falar para vocês, tá? Deixa eu tirar a bolinha aqui da minha tinta. Ó, continuo com as mesmas cores, palha, o camurça e o branco. Então, eu venho com palha e vou preencher, ó, toda essa parte novamente, tá? Vou preencher tudo aqui, ó. Tá, depois de preencher, ó, toda essa parte, esse daqui, ó, já é um pouquinho, é uma espécie diferente desse aqui. Esse aqui, como eu disse, ó, são camadinhas, tá? Esse daqui já não tem igual essa parte aqui, ó. O que esse daqui tem é uma parte um pouquinho mais escura aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, com um pouquinho do camurça e vou escurecer. Já venho com um pouquinho de tinta, ó, de siena com sépia no cantinho do meu pincel e vou escurecendo essa parte aqui, ó. Um pouquinho mais, pego aqui por trás e venho, ó, escurecendo.
Tô com o pincel número 6, tô pegando pouquinha tinta, ó, só no cantinho mesmo, ó, do meu pincel. Vocês podem ver que eu tô trabalhando com o pincel meio de lado, ó, pra ir bem pouquinha tinta, tá? Mais um pouquinho, jogo aqui, ó, e esfumo. Essa parte aqui, ó, já é mais ressaltada, tá? Já fica com mais volume nessa espécie de cogumelo, tá? Então, aqui eu joguei um pouquinho só mais de tinta aqui por trás e venho, ó, esfumando, ó. Aqui, ó, é pra dar profundidade, é como se tivesse, ó, mais lá pra dentro, tá? É isso que eu quero mostrar aqui, ó. E essa parte aqui de fora, ela fica mais cheinha, com mais volume, tá? Tá. Feito isso, olha só, venho com um pouquinho do marrom, também bem na quininha do meu pincel. Venho, ó, aqui, vou passando e vou misturando bem, ó, pra dar uma corzinha a mais aqui nele. Aqui eu não vou passar porque foi cortado, tirado aquela partezinha da terra, da raiz, então, ó, ficou mais clarinho. E venho, ó, esfumando, misturando bem, tá? Lavo o meu pincel, venho, ó, com uma isca do branco, vou trabalhar aqui, ó, com sujeirinha, olha só. Mais um pouquinho e vou pincelando, ó. Gente, notem que esse branco aqui, ó, que eu passo aqui, ó, ele nem aparece, ó. É mais pra dar uma claridade, ó. Bem pouquinho. Venho, ó, com ele aqui, ó, na beiradinha do cogumelo, nessa parte onde eu falei que fica mais relevo, ó, fica mais ressaltada, e vou passar também, ó. Eu faço a junção bem certinho, e então, ó, só fica a tinta um pouquinho mais clara, ó, nem chega a aparecer o branco, tá? E pronto. Mudo de pincel, pego o pincel número 2. Ó, mas nem vou continuar com o mesmo, tá? Venho, ó, com o pincel número 6, o caramelo, e vou preencher, ó, toda essa parte. Vou preenchendo todo o chapeuzinho, como eu chamei, né, dele aqui, ó. Só preenchendo agora mesmo. Aqui, ó, toda a parte do chapeuzinho aqui do cogumelo. E esse aqui, ó, já apresenta pra mim essa parte aqui de cima um pouquinho diferente desse. Esse primeiro é bem lisinho, tá? É bem lisa, aqui é a parte de cima, e tem essas verruguinhas brancas um pouquinho ressaltadas, tá? Foi o que a gente fez. Esse daqui, ó, já aparece algumas marcaçõezinhas um pouquinho mais escura. Então, eu venho com um pouquinho do cerâmica e vou colocar, ó, em alguns lugares, ó, para dar uma escurecida. Venho também com a isca, olha só, do marrom, passo por cima desse cerâmica e em alguns pontos, ó, vou fazendo essas partes mais escuras. É como se aqui, ó, desse uma baixada aqui nesse chapeuzinho dele e ficasse um pouquinho mais escuro, tá? E vou fazer, ó, em alguns lugares. Venho novamente com um pouquinho do marrom, escureço, ó. Bem pouquinho, tá? E aqui, ó, um pouquinho mais do marrom, aqui, ó, desse lado aqui, venho com marrom bem pouquinho, bem na quininha do meu pincel, pra me escurecer, ó, em alguns lugares, tá? Tá, feito isso, ó, aqui, eu venho, ó, escurecendo um pouquinho mais, ó, aqui na beiradinha. Esse cogumelo aqui, ele aparece aqui na beiradinha pra mim, uns detalhezinhos bem bonitinhos. É como se essa parte marrom aqui trincasse pra fazer, ó, pra sair essa parte branca, tá? Então, aqui, ó, vou pegar um pouquinho do camurça pra mim fazer, ó, uma leve, como se fosse como se ele se dobrasse aqui, ó, em cima da parte branca, tá? Então, aqui, ó, eu vou clarear, ó, um pouquinho, ó. Passo a tinta, puxo para um lado e depois para outro, ó. Mais um pouquinho do camurça, venho aqui, ó. Viro meu pincel para mim esfumar para um lado, ó, deixar mais claro um lado e depois o outro, como se fosse a dobrinha aqui, a beiradinha, tá? Olha só.
Tá, feito isso, ó, eu pego o pincel número 2, um pouquinho do cerâmica e do marrom, para mim fazer aqui, ó, algumas dobrinhas, ó. É como se ele dobrasse mesmo e desse uma partidinha aqui, ó, nesse detalhezinho. Então, aqui, ó, uns lugares, ó, eu faço marcaçãozinha. Mais ou menos assim, ó, tá? Aqui, gente, é bem na beiradinha mesmo, tá? Aqui eu fiz um pouquinho mais grosso, ó, pra poder aparecer bem pra vocês, tá? Mas é uma dobrinha bem pouquinho, ó. Às vezes ele se parte aqui, ó, e fica bem na beiradinha, ó. Eu achei um detalhezinho muito bacana esse daqui, quis fazer esse modelinho aqui pra vocês. E pronto, ó. Aqui eu volto com um pouquinho do marrom pra escurecer, ó, em alguns lugares, ó. Um pouquinho mais, ó. Faço algum detalhezinho aqui, ó. Pego uma isca do mostarda, perdão, do camurça, e venho aqui, ó, só ressaltando, ó, em alguns lugares onde eu já deixei mais claro, ó, só com o caramelo, tá? Ó, só ressaltar aqui, ó, bem pouquinho, ó. Tá, pego, ó, um pouquinho do sépia com ciano natural, bem pouquinho, e vou dar um pouquinho mais de profundidade aqui, ó. Venho também, ó, desse lado onde eu deixei mais claro e puxo, ó, para os dois lados, tá? Ó. Limpo o meu pincel, venho, ó, com mais um pouquinho do branco e do palha. Mais um pouquinho, só para ajeitar aqui, ó. Olha só, eu quero deixar isso daqui, ó, um pouquinho mais visível, ó. Então, só jogo aqui, ó, bem pouquinho, ó. Eu quero dar mais... Dá mais volume aqui, ó, tá? Então, por isso, eu venho, ó, jogando um pouquinho mais. E pronto. Tá. Esse cogumelo, ele aqui, ó, ele apresenta bastante pintinhas, tá? Então, ó, venho com um pouquinho do marrom, pincel 0. Quem tiver boleador bem fininho pode fazer com ele. Aqui, ó, primeiro, desse lado, eu vou colocar um pouquinho do marrom, porque fica um pouquinho mais escuro. E vou puxando, ó, pra cá, tá? Um pouquinho mais, ó. Jogo aqui, ó, e puxo aqui, ó, pro pezinho dele, ó. Tá. Venho agora com o pincel 0 e vou fazer, ó, pintinhas, ó. Aqui, ó, perto lá de onde que tem a raizinha dele, né, onde que fica na terra, apresenta, ó, um pouquinho mais. E pra cá, ó, já vai ficando um pouquinho mais ralo, ó, essas marcaçõezinhas, esses pontinhos, tá? Então, ó, faço aqui embaixo um pouquinho mais forte, faço umas, ó, mais forte, outras não tanto, e venho, ó, aliviando, ó, pra ficar um pouquinho mais claro, mais várias marcaçõezinhas, vários pontinhos, ó. Mais um pouquinho. Aqui eu vou deixar alguns mais fortes, ó. E apresenta pra mim também umas marcaçõezinhas brancas, eu acho que é onde, ó, foi tirado essa pelezinha dele, ó. Então, ó, eu faço aqui, ó, tá? Gente, tentando copiar bem certinho como tá na minha imagem de referência, tá? E dessa maneira, ó, já fica o outro cogumelo, tá? Aqui, ó, antes de finalizar, só venho, ó, com o pincel número 2,
só para passar um leve, bem suave, ó, contorninho aqui, ó, desenhando aqui, ó, o pezinho, ó, do cogumelo, tá, ó, bem suave, ó. Limpa o pincel, um pouquinho, ó, do branco, passa um pouquinho aqui, ó, bem pouquinho, ó. Sempre fazendo a junção bem certinha, para esse branco não ficar visível, tá? E pronto, ó, agora sem finalizado o segundo cogumelo. Esses dois aqui, ó, vou fazer da mesma espécie, tá? Permaneço com a cor base aqui, ó, pro tronquinho, o palha, o branco e o camurça. E aqui, ó, pro chapeuzinho, encho aqui, ó, posso fazer já tudo de uma vez, preenchendo aqui, ó, o corpo deles, tá? Eu vou fazer, desses dois aqui, eu vou fazer mais novinho, como se fosse filhotinho, tá? Como se ele tivesse menor, o outro já mais velho, tá? Porque quando ele tá, essa espécie aqui, ó, quando ele tá mais novinho, ele fica com o chapeuzinho, que é essa parte, um pouquinho mais clara. Quando ele tá mais, acho que no ponto de ser colhido, ele fica um pouquinho mais escuro, tá? Então, eu vou fazer um de cada maneira, para vocês verem bem certinho como faz, tá? Então, só vou preencher aqui, ó, todo ele. Tá, esse cogumelo aqui, ó, diferente desses dois, ele não vai mostrar muito essa parte aqui, ó. Quando ele cresce, a voltinha já dobra aqui, ó, tá? Escondendo um pouco essa parte aqui. Então, eu venho, ó, com o pincel número 6, vou pegar um pouquinho do sépia e do siena natural, com o pincel número 6, e venho, ó, já escurecendo aqui essa parte, ó. Porque, como eu disse, ela vai ficar bem sumida, ó, lá por dentro, tá? Venho aqui, ó, passo lá por trás, ó, venho aqui, vou contornando essa parte aqui, ó, escurecendo, olha só. Então, nessa espécie aqui, ó, eu não sei como que é lá por baixo, ali do chapeuzinho dele, tá? Porque fica, ó, totalmente escondido, por isso eu tô escurecendo. Tá, aqui, ó, nas laterais, eu venho, ó, passando um pouquinho, a sujeirinha do meu pincel, aqui e aqui, ó. Aqui também, vou gastar, ó, a sujeirinha de tinta que tem no meu pincel e vou escurecer. Pego um pouquinho mais, passo aqui, ó, porque ele tá lá por trás e venho aqui, ó, também, tá? Limpo o meu pincel, seco bem, já venho, ó, com um pouquinho do branco. Vou passar aqui, ó, para mim ter o volume, tá? Porque essa parte aqui, essa espécie de cogumelo, eu achei bem gorduchinha, com bastante volume, essa parte aqui, tá? Tá, limpo o pincel, venho com mais um pouquinho do branco, ó, e vou passar aqui, ó, para contornar. Venho aqui, vou fazer a mesma coisa nesse, ó. Passo aqui, faço a junção bem certinho, deixando aqui, ó, no meio mais gordinho. Venho aqui, ó, na beiradinha, pra mim ter, ó, bem mais volume. Passo aqui e aqui, ó, também. Gente, eu não posso deixar esse branco aparecer como branco, tá? Eu passo, ó, faço a junção bem certinho, que daí ele já vai, ó, se unir ao palha, deixando apenas mais claro, tá? Venho aqui, ó, e aqui também. Tá, limpo o meu pincel, agora eu vou trabalhar a parte de cima aqui desse cogumelo, tá? E vou usar, ó, o jatobá, o camurça e o sépia, tá? Então, ó, o que eu quero deixar mais claro, eu venho, ó, com o camurça, tanto faz aqui, ó, na verdade eu vou deixar um como se fosse mais novinho, mas o tamanho deles estão quase iguais, tá? Então, ó, tanto faz qual que eu escolho fazer menorzinho. Venho aqui, ó, e vou preenchendo, ó. Vou preencher toda essa parte aqui, tá? Notem, ó, que eu já dou uma pincelada para ficar unido a essa parte que eu fiz com palha, tá? Ó.
Vou preencher aqui, ó, todinho. E venho aqui, ó, completando, ó, levando a minha tinta lá em cima do risco. Venho, ó, com a pincelada do Jatobá. E faço, ó, alguns detalhes, ó, nele. Como se fosse exatamente o que eu fiz aqui, ó, onde que dá aquela aprofundada aqui, aquela marcação no chapeuzinho. E eu já deixo, ó, um pouquinho mais escuro. Venho com um pouquinho do sépia e do siena natural, ó, e deixo um pouquinho mais escuro nesses lugares, ó. E aqui, ó, com bastante cuidado, porque ele é o mais claro, tá? Então, por isso, ó, eu faço, ó, toda essa parte aqui, ó, com bastante cuidado para não escurecer muito, porque como eu falei, ó, esse aqui ainda é um pouquinho mais claro do que o outro lá que eu vou fazer, tá? Ó. Sujeirinha do pincel. E pronto, ó. E olha só, nos mais claros, nos menores, aqui, ó, ainda apresenta umas manchinhas mais claras, ó. Não é bolinha, não é verruguinha como naquela parte vermelha ali. São só marcaçõezinhas, ó, mas elas aparecem nos menores e mais claras, ó, dessa maneira, tá? Feito esse, eu já venho aqui, ó, pra esse daqui. Esse aqui, ó, como ele é um pouquinho mais escuro, aqui, ó, venho com o camurça e já passo, ó, para o jatobá, ó. Aqui, ó, vai aparecer bem, ó, a beirada dele. Lá por trás, e venho aqui, ó, completando, ó. Preencho, ó, toda essa parte aqui. Venho, ajeito a tinta aqui no meu pincel e venho aqui, ó, fazendo a parte, ó, com bastante cuidado lá por trás, ó. Lembra que eu falei que aqui, ó, essa parte já se dobra aqui, ó, por cima da partezinha aqui dele, ó. É como se escondesse essa parte aqui, tá? Ó. Faço a junção bem certinho, só vai ficar um pouquinho mais claro aqui, ó. Volto com o camurça, aqui, ó, pra deixar aqui, ó, um pouquinho mais claro, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó, só pra dar uma clareada aqui, ó, nessa região. Tá? Um pouquinho do sépia com siena natural. E venho aqui, ó, escurecendo bem, ó, em alguns lugares, ó. Sépia puro. E aqui, já vou mudar meu pincel. E vou usar o pincel número 2. Ó, venho na beiradinha aqui, ó. Já fazendo, ó, umas marquinhas. Aqui eu vou usar só o sépia. E aqui, gente, olha só, eu vou dando pinceladinhas, ó. Primeiro eu passo o sépia, ó. E daí volto, ó, dando pinceladinhas. Porque esse cogumelo aqui, ó, é como se fosse batidinhos, tá? É bem marcadinho, assim, ó. Então, é como se fosse batidinhos, ó. Pra ficar como se fosse marcaçõezinhas, bolinhas bem pequenininhas, tá? Venho aqui também, ó. Já vou deixando assim, ó, manchinhas, ó. Venho aqui com bastante cuidado, ó. Vou deixando, ó, marcaçõezinhas. Aqui, ó. Mais um pouquinho. Pego uma pincelada aqui junto do marrom, ó, com esse sépia, ó, e vou marcando, ó.
mais um pouquinho, marrom e sépia. Vou contornando aqui, ó. Aqui na beiradinha também, ó. Venho fazendo algumas marcaçõezinhas, ó. Olha a diferença, gente. Quando ele tá esse tipo de cogumelo aqui, ó, quando ele tá menorzinho, ele aparece com manchas mais claras. Quando ele tá maiorzinho, mais velho, ele fica mais escuro, tá? Aqui, ó, venho com um pouquinho mais de tinta só pra me ajeitando aqui, ó. Um pouquinho do sépia e do marrom, só pra me ajeitando aqui, ó, a parte de dentro aqui, ó, desse aqui, tá? Ó. Tá. Feito isso, ó, aqui na parte clara, ele vai, essa espécie aqui apresenta pra mim uns batidinhos, tá? Eu vou dar batidinho agora com sépia aqui nele, tá? Então, eu pego o pincel número 0 e venho, ó, dando batidinhos. Com sépia, tá? Ó, venho nesse daqui também, vou dando, ó, batidinhos até lá em cima. Nessa parte aqui onde eu deixei um pouquinho mais escuro, ó, vai aparecer mais e vou subindo, ó, lá pra cima. Volto pro pincel 0 e nas beiradinhas aqui eu faço um pouquinho mais escuro, ó. Faço algumas pintinhas maiores e vou subindo lá pra cima. E aqui, ó, também, ó. Várias pintinhas. É como se fosse pontinhos, tá? Essa parte aqui, ó, com o pincel número 4. Eu vou escurecer um pouquinho mais, porque tá lá por trás, ó, esse aqui, tá? Vou escurecer um pouquinho mais aqui, ó, porque ele tá lá por trás e vem, ó, com batidinhos, ó. Aqui também, vou escurecer, ó, um pouquinho. E pronto, ó. Os cogumelos, ó, já vão ficando assim. Olha só, depois de tudo prontinho, eu quero dar um charme a mais nesse desenho, para ele não ficar muito simplesinho. Então, eu vou colocar sombra, ó, uma sombra projetada aqui nesses cogumelos. Então, eu venho com um pouquinho do cinza e do caqui, pego os dois juntos, coloco os dois juntos, pego junto no meu pratinho, venho aqui, ó, com bastante cuidado, ó, contornando aqui por fora e vou desenhando, ó, a sombra aqui do meu elemento. Olha só, gente, perto do cogumelo, a sombra vai ficar mais escura, tá? Conforme vai se afastando do cogumelo, a sombra vai dando uma clareada, tá? Aqui é sombra do elemento, não é fundo, tá? Aqui eu não quis fazer fundo, tá? Porque é um trabalhinho simples. Como eu disse, foi pedido de uma seguidora aqui do canal. Então, eu não quis fazer fundo, tá? Ó, fiz a parte aqui da sombra. Venho aqui, ó, pra fazer a sombra, ó, do corpinho aqui, ó, do cogumelo, ó. Até aqui e pronto, ó. Já venho para fazer a sombra, ó, dessa parte aqui, ó, que é a sombra desse corpinho aqui, com bastante cuidado, ó, trago aqui, ó, lá por trás, e aqui, ó, a sombra desse chapéuzinho, tá? Só colocando a sombra mesmo para dar um charmezinho a mais aqui nesse desenho que é bem simplesinho, tá? Ó, próximo do cogumelo vai ficar mais escuro, vou me distanciando, ó, a sombra vai ficando um pouquinho mais clara, ó. Venho aqui, ó, e desenho, ó, bem certinho. Nesses outros aqui, ó, vou colocar a mesma coisa. Uma coisa que é muito importante, gente, quando a gente vai fazer sombra projetada assim,
Veja bem certinho que lado que vai pôr a sombra no seu elemento. E a sombra, lógico, tem que ficar sempre do mesmo lado. O cogumelo não reflete luz, tá? Porque eles são meio embaçadinho, não reflete, não é refletor de luz. Mas aqui, ó, eu tô colocando sombra projetada. É a sombra que o desenho aqui, ó, fez em cima lá da superfície que eles estão, tá? Ó, venho aqui mais um pouquinho pro pezinho, pro corpinho aqui desse cogumelo, ó. Puxo aqui, ó. E o último aqui, o último aqui, ó, corpinho, ó. Vou clareando. Sumindo aqui, ó. E aqui eu vou dar uma claridade um pouquinho aqui. E venho aqui, ó, na cabecinha, aqui, ó, desse cogumelo, ó. Eu levo a tinta, ó, bem em cima do risco ali, ó, sem ultrapassar, tá, ó. Mas deixo aqui, ó, bem próximo do risco, ó, em cima. Faço a junção bem certinha e venho, ó, clareando, ó. Que eu vou aumentar só um pouquinho a mais, ó. E pronto, ó. Olha só que bacana. Vai ficando aqui, ó, um desenho bem simplesinho, tá? Só que foi a pedido de uma seguidora aqui, como eu disse. Então, bem simplesinho, só para ela ter uma noção mesmo de como que pinta cogumelo, tá? Ó, deixa eu ajeitar aqui o cantinho bem certinho. Ó, aqui também, ó. Mais uma pinceladinha, ó, aqui, olha só. E pronto, ó. Dessa maneira, vai ficando, ó. Vou ajeitando aqui os cantinhos, tá? Pra gente já finalizar o trabalho. E dessa maneira, ó, fica o nosso trabalho todo concluído. Como eu disse, gente, foi a pedido de uma seguidora aqui do canal, tá? Eu procurei fazer respeitando as minhas imagens de referência, fiz um desenho, lógico, mas respeitando a minha imagem de referência, tá? As cores usadas, o risco está no início do vídeo, para quem quiser aproveitar e aprender a pintar cogumelo comigo, vou deixar o risco no início do vídeo, as cores usadas está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também encontra o link para o curso online de pintura em tecido, tá? Ele ainda está na promoção, tá? 40% de desconto, então vale muito a pena fazer porque os temas são lindos e imperdível, tá bom? Lembrando que se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, assista também os outros e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, gente, meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda semana eu estou por aqui com dicas e trabalhos de pintura em tecido para vocês, que assim como eu, é apaixonado por essa arte, tá bom? E aqui, ó, antes de eu finalizar, aqui no cantinho, ó, tem mais uma esquinha de sombra, ó, que vem até aqui, ó. Tá? Ó, é a continuação dessa sombra aqui, ó, que aparece um pouquinho aqui no cantinho, tá? E eu tinha esquecido de pôr. Agora sim. Então, a todos vocês que sempre me acompanham aqui no canal, um grande abraço. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.